nós vivemos sob a égide de uma nova revolução industrial, que é a revolução tecnológica, digital, que trouxe para todos nós, Márcio, inclusive um novo vocabulário, né? Que identificam utilidades que até anteontem a gente não conhecia e sem as quais já não saberia mais viver hoje em dia. Google, WhatsApp, Uber, Waze, Instagram, Facebook, Spotify. E para os solteiros tem Tinder. Portanto, há um mundo novo acontecendo. Para não falar de biotecnologia, nanotecnologia, impressão em 3D, carros autônomos, internet das coisas. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muitas são boas, trazem confortos, trazem longevidade. Outras são ruins. No elenco das coisas ruins trazidas pelas modernidades da revolução digital, eu situaria as campanhas de ódio, de difamação e de desinformação, também chamadas de fake news, e uma coisa pior e medonha que é o deepfake, que é alguém me colocar aqui conversando com vocês, dizendo coisas que eu nunca falei como se estivesse sendo eu falando, o que compromete a própria comunicação social na vida. Porque agora você vai ter que desconfiar de qualquer coisa que você veja em vídeo. Portanto, nós temos um problema. Qual é a questão das fake news, cujo nome técnico são campanhas de desinformação? Não é fácil combatê-las por muitas razões. A primeira, não é fácil caracterizar o que seja fake news em boa quantidade de casos. Se um candidato disser fulano de tal é profundamente ligado à milícia no Rio de Janeiro, como demonstram os fatos. Ou se alguém disser fulano de tal é profundamente ligado ao governador tal, responsável pelo grande escândalo de corrupção em tal lugar. De alguns pontos de vista, isso é falso. De outros pontos de vista, isso é verdadeiro. Não pode ser papel do judiciário funcionar como censura privada para dizer o que é verdade ou o que não é verdade, dentro de um espaço cinzento enorme em que as opiniões divergentes são razoáveis. É claro que há certezas positivas. Se disser fulano de tal foi condenado por pedofilia e não tiver sido, aí você pode dizer esta é uma informação falsa e postular a sua retirada. Portanto, em matéria de fake news, a primeira dificuldade é identificar o que é fake news. A segunda é ir atrás de quem divulga, porque o sujeito está lá no Cazaquistão, ou na China, ou na Rússia, ou no Paraguai. E, portanto, é ilusão achar que por decisão judicial você consegue suprimir isso. Por isso que eu falei que não se deve imaginar que a principal ferramenta de combate às fake news seja decisão judicial. E acho que acreditar nisso é criar uma ilusão. O judiciário tem um papel residual nessa matéria. O que nós fizemos no TSE, sob a liderança da ministra Rosa Weber, eu não sou o presidente do TSE ainda, é a ministra Rosa, e quem conduz os trabalhos, o que nós fizemos foi parcerias com um grande contingente de entidades, inclusive, especialmente as grandes plataformas tecnológicas que interferem no processo eleitoral. WhatsApp, Facebook, Google e Twitter. E o Twitter. Porque essas plataformas, eles têm instrumentos tecnológicos, não de conteúdo, tecnológicos para identificar o que está vindo de robô, o que está vindo de comportamentos inusuais na rede e retirar. Esta é a grande solução. E essas plataformas, que eram muito arredias a esse tipo de atuação, elas mudaram um pouco de atitude, porque elas tiveram uma perda de imagem com a percepção mundial de que elas estavam sendo usadas para enfraquecer, esvaziar e macular a democracia. Portanto, eu tenho a esperança e pretendo me reunir com todas elas quando chegar a minha presidência, que virá em maio, para termos um plano de ação.
E, em terceiro e último lugar, esclarecimento. Campanhas de informação. Eu nem tenho Twitter, eu não estou na rede social, mas já fui orientado, e acho que vou ter que me render, de ter um Twitter, pelo menos, para eu poder me comunicar com as pessoas, me comunicar com a sociedade, como presidente do TSE, para dizer, está acontecendo isso, não pode acontecer isso, enfim, para ter um canal de comunicação. Mas o que nós precisamos é conscientização das pessoas e informação de qualidade. Quem deve fazer isso? Sobretudo a imprensa. O problema é que imprensa de qualidade, fazendo o filtro dessa imensa quantidade de bobagem que circula pela internet. O problema é que nesse momento em que talvez nós mais precisemos da imprensa de qualidade, ela vive uma crise no seu modelo de negócio. A imprensa está enfraquecida nesse momento com a concorrência da rede social, do streaming, de tudo que está acontecendo na vida moderna. Mas nós precisamos de empresas que checam os fatos, de jornalistas que fazem o filtro, porque você pode ter a opinião que tiver, mas os fatos precisam de verdade. Portanto, não há problema se nós pensarmos diferente sobre um determinado fato, mas nós temos que ter uma informação verdadeira sobre qual foi o fato que ocorreu. Fulano foi condenado por pedofilia ou não foi condenado. Isso não é uma opinião, esse é um fato. Portanto, as pessoas têm direito à própria opinião, mas não aos próprios fatos. A gente tem que criar um pouco essa cultura, inclusive das pessoas não repassarem informações que não tenham um mínimo de veracidade. O problema é que muitas vezes as pessoas querem honestidade para os outros, ou não agora, né? Um pouco passagem célebre de Santo Agostinho, dai-me castidade, mas não ainda. Não, tem que ser aqui e agora. Não a castidade, a busca pela verdade. O judiciário tem expandido um pouco a sua atuação para, num caso específico, exigir de empresas que operam no Brasil, mas têm a sua sede fora e os seus servidores fora, por exemplo, nos casos de quebra de sigilo por decisão judicial, que tem que entregar. As empresas questionavam, dizendo que isso tinha que ser demandado no país de origem, com base até em tratados internacionais, mas isso vem sendo rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça, por exemplo. Mas não é totalmente banal essa questão da jurisdição e da extraterritorialidade nessa matéria. Mas eu acho que se está operando no Brasil, tem que ser capaz de cumprir a legislação brasileira.